Bom dia, turminha. Tia Isa hoje tá sozinha, tá certo? Gravando aula para vocês, porque tia Carol adoeceu e não pôde vir gravar aula hoje, tá certo? E aí nós vamos para nossa aula de hoje. Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, não é? Hoje é 21 de outubro de 2020. E aí nós vamos fazer uma breve revisão. Nós vamos ouvir uma história, primeiramente, e depois nós vamos revisar uma aulinha de ciências, tá certo? E aí a tia vai colocar a atividade no grupo e vai explicar toda a atividade na aula, como vocês vão fazer, tá certo? E nós vamos fazer uma revisãozinha antes de entrar em um novo assunto, tá certo? Para a tia saber se vocês realmente aprenderam o que vocês já viram na aula de ciências, tá? Sobre o reino vegetal. Então, nós vamos fazer essa revisão hoje, certo? E aí, vocês vão ficar com o vídeo da história, certo? A tia vai colocar. E o nome da história, sabe qual é? O Grande Rabanete. Vocês vão conhecer essa história muito engraçada. E também vocês vão saber e descobrir de que é que se fala. De que será que se fala essa história? O Grande Rabanete. Vocês sabem o que é um rabanete? Pois se não sabem, vocês têm que assistir a aula, assistir o vídeo, escutar com bastante atenção a história, além de ouvir, observar, porque a história ela vai estar passando na telinha. Então, você tem que observar bem as palavras que estão lá, tá certo? Combinado? Até amanhã. Tia Carol vai voltar amanhã, se Deus quiser, ela vai estar bem. E aí, nós vamos para mais uma aula, tá certo? Agora, nós vamos ouvir a história do livro O Grande Rabanete, de Tatiana Belick. Olha só essa imagem da capa. Vamos lá? O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. Passou-se os dias, o rabanete cresceu e ficou grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Que delícia que será! Então, ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Colocou bastante força e nada do rabanete sair. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. E ele até caiu de pernas para o ar. Então, o vovô teve uma ideia. Ele chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete, puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então, a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó no avô, o vô no rabanete, e puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. E todos colocaram força. Então, a neta chamou o Totó para ajudar a puxar o rabanete. O Totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete, e puxa que puxa, e nada de o rabanete sair da terra. E assim continuou a história. Então o Totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete,
e puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete. O rato segurou no gato, o gato no totó, o totó na neta, a neta na avó, a avó no vô e o vô no rabanete. E ploft! Arrancaram-se o rabanete da terra. Conseguiram até que enfim, conseguiram arrancar o rabanete. Eu sou mais forte, disse o rato. Será que foi só o rato que arrancou esse rabanete? Então, todos sentaram-se juntos, comeram o rabanete que era tão grande que deu para todos. E ainda sobrou um pouco para a minhoca que passava por ali. E você acha que o rato era mesmo mais forte? Me conte aí. Ciências, reino vegetal, certo? Vamos ver o que nós aprendemos nas aulas de ciências. Nós aprendemos as partes da planta, não foi? Que é muito importante. Então, nós temos que conhecer as partes da planta e quais são as suas funções, certo? Na planta, eu tenho aí um desenho de uma árvore, e aí nós temos cada uma parte dela, dividida em suas partes, as palavrinhas aí. Se vocês observarem bem direitinho a imagem, vocês podem identificar onde é que está a raiz da planta. Essa parte que está sobre o solo, não é? E tem a palavra raiz, começa com a letrinha R. Observem aí. A raiz, ela sustenta a planta na terra e retira dela a água, né? E os sais minerais. E assim produzir seu alimento. Nós temos também o caule, que começa com a letra C, que é o tronco da árvore, né? O caule, ele sustenta o quê? Os galhos, que seguram as folhas, as flores e os frutos, e leva os sais minerais, a água e o alimento para toda a planta. Então, essa é a função do caule. E aí nós temos também as folhas. A folha, palavrinha que começa com a letra F, certo? A folha, qual é a função dela? As folhas são responsáveis pela respiração da planta. Vejam que cada parte tem a sua responsabilidade. As folhas é responsável pela respiração da planta, certo? E a flor? E as flores, né? Ou a flor? Qual é ela é responsável pelo quê? As flores são responsáveis pela reprodução de muitas plantas, certo? Muitas flores se transformam em frutos, como a flor de laranjeira, por exemplo. E nós temos também outra parte que é o fruto. O fruto, ele guarda quem? As sementes que dão origem a outra planta também, certo? Geralmente os frutos, eles se originam das flores, como a tia já falou. E aí nós temos também a semente que nós utilizamos para plantar e nascer uma nova planta, né? Nós aprendemos também sobre a horta, sobre o pomar e sobre o jardim, não foi isso? Pois bem, vejam só a imagem de uma horta aí. A tia colocou alguns vegetais que são plantados nas hortas, não é? E como elas são cultivadas, certo? A horta nós podemos cultivar esses vegetais tanto na nossa casa como no quintal da nossa casa, tá certo? Não precisa ser somente na zona rural, mas também na cidade nós conseguimos fazer hortas, certo? E vejam só, observem que na história que vocês ouviram, o grande rabanete, o vovô, ele plantou o rabanete aonde? Na horta, não é? Inclusive, temos a imagem aí. Se vocês observarem essa primeira imagem,
a segunda imagem, onde tem os legumes plantados, nós temos a imagem de um rabanete, certo? E sobre o pomar, o que foi que nós aprendemos sobre o pomar? O pomar é onde temos as plantações das frutas, as plantas frutíferas, não é? Ou seja, encontramos árvores que dão frutos, como a mangueira, laranja, macieira e assim por diante. Uma grande quantidade de frutas. Então, o pomar é um lugar muito bonito, porque eu acho muito lindo um pomar cheio de frutas, não é? E também muito delicioso de visitar. E também temos o jardim, não é? Então, os jardins são plantados vários tipos de flores, como rosas, cravos, jasmim, margaridas e assim por diante. Há uma grande variedade de plantas e de flores que são plantados em jardins. Plantas ornamentais, flores, e é um lugar muito bonito e cheio de vida, não é? Porque os insetos, como as borboletas, os pássaros, né, o beija-flor, sempre está ali presente no jardim, se saboreando o cheiro das flores, das plantas que ali estão. É isso? E aí nós vamos fazer uma breve atividade sobre as partes da planta, sobre horta, jardim e pomar, certo? E também sobre a história do grande rabanete, que vocês acabaram de escutar, certo? Tia espera que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham aprendido mais um pouquinho sobre o reino vegetal.